Glória a Deus. Pode sentar em nome de Jesus. Nós temos o poder de Deus voltado para nós, mas às vezes nós vacilamos porque não usamos esse poder, ainda mais quando é com a gente, com pessoas próximas. Aí que temos que usar mesmo. A gente pensa que a gente só pode orar pelos outros. Aí quando acontece dentro da nossa casa, alguns entram em desespero. Aí você pergunta assim, mas já orou? Não. Ué, mas espera aí, se fosse outra pessoa não teria orado? Se você fosse na casa de um filho e o filho estivesse desse jeito, você ia falar assim, filho, deixa a mamãe orar por você agora. E oraria. Mas dentro de casa não, aí quer vir com chá, com isso, com aquilo outro, é bolda, não sei o que, entope de chá, e faz aquela vitamina verde que parece uma meleca, e... né, irmãos? Aí você fala assim, já orou? Não. Ué, mas espera aí. Tem que orar, o poder de Deus está liberado. Antes de tomar aquela meleca verde, tudo bem, faz bem para a saúde, faz, mas tem que primeiro orar, primeiro a fé. E às vezes a gente vacila nisso aí. Então, por isso que eu fiz essa oração com vocês, tá bom, irmãos? Porque eu tenho visto só gente reclamando, caiu, fulano está assim, fulano está... Mas peraí, então vamos orar em nome de Jesus, né? Irmãos, hoje eu tenho uma mensagem. Eu quero que você preste bastante atenção nessa mensagem. Vai mexer com você e com a sua fé em nome de Jesus. Esse manto que está aqui é só para a gente consagrar, tá? Quarta-feira que vem eu quero passar esse manto na igreja, simbolizando o manto de Cristo, que a mulher tocou e foi curada de uma enfermidade de 12 anos, tá? Então, hoje eu não vou passar não, só está aqui para consagração no altar, e eu vou passar esse manto quarta-feira que vem. Pode já falar com todo mundo sobre esse propósito, pode já convocar as pessoas, chamar os enfermos, porque aquela mulher tocou no manto de Cristo e foi curada na hora. Então nós vamos fazer esse propósito aqui quarta-feira que vem, tá? Vamos para essa mensagem. Eu entendi, lendo esse texto e conversando com Cristo, pedindo uma mensagem para vocês, que quem é omisso na fé, quem tem medo de usar a fé, quem se esconde na hora de usar a fé, essa pessoa não verá as maravilhas de Deus. Aí você pensa assim, pô, pastor, mas eu estava sem fé, eu era desse jeito, omisso na minha fé, e o Senhor orou por mim e eu fiquei curado. Bom, você ficou curado pela minha fé, não foi pela sua. Ou pela fé de alguém que orou, não foi pela sua. Se eu, por exemplo, como pregador, me omito, me torno um pregador com fé omissa, me escondo na fé, eu não vou ver Deus curando ninguém. Ou seja, eu vou ser um pastor que o poder de Deus não opera na minha vida, e através de mim, Deus não muda ninguém. Por quê? Porque eu sou um pastor omisso na fé. Eu queria que você prestasse bastante atenção nisso. Porque Deus quer usar a mim e a você. Ele falou, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, e em meu nome curarão os enfermos. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Então é um sinal para a igreja, dado para a igreja, de que a igreja está com Jesus Cristo. Milagres, maravilhas. Amém, irmãos? E a gente precisa querer essas maravilhas. Se eu sou um crente que sou omisso na fé e não consigo usar essa fé, então eu estou me escondendo até talvez na fé de outros, eu não vou ver essas maravilhas. Eu posso até, repetindo, eu posso até receber algum milagre pela fé dos outros, mas essa maravilha não saiu dos meus lábios, das minhas mãos, porque eu sou omisso. Que coisa, irmãos, Deus colocou isso no meu coração. Marcos capítulo 3, foi aqui que Deus começou a colocar isso no meu coração. Veja aqui, ó, Marcos capítulo 3. Aqui Jesus vai curar um homem de uma mão aleijada. Uma das mãos dele era aleijada, a outra era boa. E outra vez entrou na sinagoga, e estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada, aleijada. É Marcos capítulo 3, 1, 2, 3, que eu estou lendo, tá? Eu acabei de ler o versículo 1.
Vou ler para o versículo 2 agora. E estando observando-o, se curaria no sábado, para o acusarem. E disse ao homem que tinha a mão mirrada: levanta-te e vem para o meio. Para aí, olha aqui para mim. Jesus então entra na igreja dos judeus, a sinagoga. Ele percebe que no meio deles tem um homem com a mão aleijada, uma das mãos. Esse texto tem várias mensagens. Eu já vi, por exemplo, um missionário pregar, mão mirrada, a pessoa sem Cristo. A outra mão era boa, a pessoa com Cristo. Então Jesus falou: eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Então a mão está boa, deixa a boa lá. Mas ele vai curar a mirrada, logicamente, que é a que não está boa. E ela vai ficar sã, diz a Bíblia, como a outra. Tá? Então ela é como se aquela mão representasse pessoas que precisam ter um encontro com Jesus para ficar sã como a outra. Tá? Várias mensagens. Mas a mensagem que Deus colocou no meu coração nesse texto aqui é sobre não ser omisso com a sua fé. Aquele homem obedeceu, ele vai ficar de pé, e Jesus vai chamar ele para frente, ele vai. Jesus vai mandar ele estender a mão, ele vai estender, e aí Jesus vai curar. Mas não é da fé desse homem que eu estou falando. Eu estou falando de Jesus Cristo. Aqueles religiosos queriam uma forma, uma brechazinha pequena para pegar Jesus e matar Jesus, e prender Jesus. E acusaram de falso profeta, de falso e de um monte de coisa, como fizeram mais à frente. E terminou que o crucificaram. Eles queriam pegar Jesus para acusar Jesus. Jesus entra na sinagoga e ele vê um homem enfermo, e Jesus conhecia a lei de Moisés. Ele sabia que pela lei de Moisés, naquele sábado, naquele dia, ele só podia ir para a igreja adorar e não podia fazer nada. Os judeus até hoje seguem essa regra. Amém, irmãos? Mas Jesus se omitiu. Quando ele viu o homem curado, ele olhou para as pessoas e sabia. Jesus sabia o que estava de intenção maligna no coração deles. Ele sabia que seria acusado. Ele sabia que se levantariam contra ele. Ou seja, ele sabia do que estava por vir. Mas mesmo assim, Jesus não se omitiu. Mesmo assim, Jesus falou: homem, fique de pé. Ainda fez na frente de todos, não sentou do lado dele devagarinho, para ninguém ouvir, tá? Porque senão vou ser perseguido. E eu não quero sofrer, não. Coloca essa mão mirrada aqui para frente. Não levanta muito não, senão todo mundo vai ver. Só um pouquinho. Isso. Espera aí que eu vou fazer no seu ouvido uma oração bem baixinho. Deus, meu Pai, cura essa mão agora. Veja se a mão voltou. Veja se a mão voltou ao normal. Voltou? Tá bom. Não fala com ninguém. E todo mundo escondidinho para, sabe? Não. Ele falou assim: fica de pé na frente de todo mundo. Vem aqui à frente. Estenda a sua mão ruim agora. Todo mundo vendo. E ele fala assim: fica curado como a outra agora. E ficou curado como a outra. Ele não omitiu a fé dele porque ele estava sendo perseguido. Porque seria perseguido. Ele não viu aquilo ali como uma coisa ruim. Ele não se omitiu. Ele não se escondeu. Ele não se amedrontou. Ele foi ousado na fé. Ah, pastor, mas se eu estou lá na casa do meu filho, ele tem outra religião, e se eu for falar, ele vai ficar chateado comigo, pastor. Eu não quero meu filho aborrecido comigo, pastor. Irmão, se você tem Cristo e tem a fé para apresentar, ore por, mas ele é ateu, e daí? É a sua fé, não é a dele. Se você se omite, você está empurrando seu filho para a eternidade sem Cristo. Você é omisso. É omissa, tem medo de falar porque vai aborrecer o filho, vai aborrecer o neto, vai aborrecer a neta. Tem que falar. Você tem a fé. Você tem a verdade ao seu lado. Você tem a eternidade contigo. Se você não fala, quem vai falar? Você tem ele ali do lado, está doente. Eu vou orar por você, eu não creio, mas eu creio, meu filho. Ah, mas eu não creio, eu sou ateu, não quero saber dessa história. Mas eu creio, e eu sou mãe. Aí já usa até a autoridade de mãe. Usa autoridade, dá um raspa-coco nele logo. Sabe o que é raspa-coco, né?
Vem cá, irmão. Deixa eu te ensinar o que é um raspa. Vocês sabem o que é um raspa-coco? É assim, ó. Ai, foi mal, desculpa, pegou pesado. Doeu? Caramba, bateu o meu. Eu ia só fingir, mas pegou. Doeu não? Ai, graças a Deus. É sua mãe que está falando. Não importa se você é ateu ou à toa, não importa. Eu vou orar agora ao meu Deus. Faz uma oração. Você não omitiu a sua fé, não se escondeu. De repente aquele filho vai se levantar e ele vai ficar assim: ih, rapaz, caramba, essa fé da minha mãe, esse Deus, e eu aqui ateu, não acreditando, mas funcionou. Será? Acho que foi coincidência. Aí ele vai ficar com aquela... No mínimo, você colocou agora uma pulga atrás da orelha dele. Isso é verdade ou não é? Esse Deus existe ou não existe? Porque minha mãe orou e no dia seguinte eu estava bem, 10 minutos depois eu estava bem, 5 minutos depois eu estava de pé. Que coisa estranha, mas eu não creio nessas coisas. Mas minha mãe orou. Caramba, não, é força de mãe. Mãe quando fala acontece. Mãe quando roga a praga acontece. Então quando a mãe abençoa também acontece. Dizem que mãe quando roga a praga é pesado. Dizem que é. Quando eu saía escondido para jogar bola, minha mãe fala: se for jogar bola, vai se machucar. Rapaz, eu voltava machucado. Esse negócio eu acho que é verdade. Não sei não. Amém, irmãos? Mas assim, se a praga, agora você não roga mais praga em ninguém, você é de Deus agora, você vai só abençoar. Jesus falou para abençoar até quem amaldiçoa a gente. Eu tenho que abençoar. Você entendeu? Jesus não se omitiu. Ele chega na igreja, ele sabe que é sábado, sabe que não pode fazer, pela lei deles, sabe que não pode fazer, mas ele fez. Ele percebeu que tinha um homem necessitado do milagre, e ele tinha um milagre. Ele tinha com ele aquele que podia fazer milagre. Ele veio nesse mundo para fazer isso. Olha o que ele mesmo vai dizer em João 5, versículo 30. Mais à frente um pouquinho. Então, Deus colocou no meu coração: se alguém quiser ver as minhas maravilhas, não pode ser omisso na fé. Você não pode ser uma pessoa que se esconde, fica com medo. O que vão dizer, o que vão achar. É como o jovem que vai para a faculdade. Ontem eu recebi mais um... Irmãos, eu vou te falar. Eu fico muito feliz. Ontem não, foi ontem, mas eu só vi hoje de manhã, que eu fui dormir cedo. Só vi hoje de manhã. Mais uma jovem nossa que conseguiu uma vaga na UFRJ e vai, na UFRJ, né? E vai fazer a faculdade de graça pelo Estado. Ela entrou em contato comigo, fez um texto desse tamanho: obrigado, pastor, obrigado por lutar por nós, obrigado por orar por nós. Mais uma jovem sua que vai entrar na faculdade e vai fazer o curso e vai se formar sem pagar nada. Falei, glória a Deus. Fiquei ali rindo à toa sozinho, mano. Até arrepiado. Eu estou com essa mania de me arrepiar agora. A culpa é de vocês. Eu não era assim. A culpa é de vocês. Vocês ficam toda hora falando para mim assim: pastor, senti a presença de Deus, até me arrepiei. Aí agora vocês estão passando isso para mim, cara. Está amarrado esse negócio de... Amém, irmãos? Mas aí, tirando a brincadeira. Poxa, hoje de manhã já ganhei meu dia. Fiquei feliz da vida. E a jovem falou: ó, consegui, pastor. Eu fui lá ver, meu nome está entre os como é que fala? Os aceitos, os aprovados, né? Eu já vou mandar meu documento agora e depois vou dar o meu testemunho. Por isso que eu não vou falar o nome dela. Ela vai dar o testemunho aqui em nome de Jesus. Amém? Tem que lutar. Esses jovens nossos tem que ser jovens não omissos, que vai para a faculdade e não se esconde. Na hora do lanche, faz o lanche e lê a Bíblia. E a pessoa vai falar: nada, vai beber sua cerveja, vai fumar seu cigarro. Minha bebida, meu cigarro é a Bíblia Sagrada. Eu não quero saber de você. Sua fé, minha fé. E não se omite. Amém, pessoal? Nós precisamos de jovens que não se omitam, que não fiquem envergonhados de ser do Evangelho, que não tenham vergonha de vir na igreja, que não tenham vergonha de carregar a Bíblia. Meu Deus do céu, as pessoas estão todo mundo sem vergonha aí fora e a gente fica cheio de vergonha de falar que é de Jesus. Jesus está mostrando: se você não se omitir, você vai ver minhas maravilhas. O homem ficou curado, mas ele não se omitiu.
Jesus não se omitiu. Não estou falando do homem, não. O homem obedeceu, perfeito. Ele ficou em pé, ele foi à frente, também não se escondeu, aceitou o que Jesus falou e recebeu a bênção. Tudo bem, mas eu estou falando de Jesus, estou falando de você fazendo. Jesus fez. Olha o que ele diz aqui em João 5, versículo 30. Eu não posso de mim mesmo fazer coisa. É Jesus falando isso. Como homem, aqui na terra, tá? Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Como eu ouço, assim julgo. E o meu juízo é justo, porque eu não busco a minha vontade, mas a vontade de quem? Do Pai que me enviou. Então é Jesus homem dizendo: eu não faço nada de mim mesmo. Se Deus mandou fazer o meu Pai, eu vou fazer. Ah, mas vai ser chicoteado, vai ser ter coroa de espinho, vai ser pregado nos pés, nas mãos, vai sofrer, vai ser abandonado por pessoas, vai ser achicalhado por pessoas, vai ser abandonado por amigos e amigas. Jesus está falando: não me importa. É isso que Jesus está dizendo. Não me importa. Eu vim fazer o que o meu Pai mandou fazer. E se Ele mandar eu fazer, eu não vou me omitir. Se Ele mandar eu fazer, eu vou fazer. Deus está precisando de uma igreja que faz isso, irmão. Que não fique envergonhado de ser de Jesus, se escondendo para ir para a igreja. A pessoa vai para a igreja, ela vai passando assim, ó. Tem gente que faz isso, tá? Não pensa que não tem, não tem. Vai passando assim. A porta da igreja está aqui, né? Pronto, estou na igreja, vou buscar a Deus agora. Que vergonha, irmãos. A pessoa entra seminu para fazer shows, faz um monte de besteira, não tem vergonha nenhuma, e a pessoa tem vergonha até de entrar numa igreja. Quer o que de Deus? Quer o que de Deus? Nada. Nada. Jesus falou: se você se envergonhar de mim, eu vou me envergonhar de você perante o meu Pai. Você quer o que de Deus com essa vergonha? Nada. Entende? Jesus não tinha vergonha, irmãos. Jesus não se omitia, Ele não se escondia. Pode ficar aí em pé, todo mundo começou a olhar, julgar, ele é isso, aquilo outro, não podia fazer isso. Não importa, Deus mandou fazer, eu vou fazer. Ele está dizendo aqui: eu faço o que o meu Pai me manda, eu não faço o que eu estou querendo. Não é a minha vontade, é o que o meu Pai mandou. Entende? Ele sabia que um dia seria preso por isso. Ele sabia que um dia ele enfrentaria um tribunal por causa disso. Nós enfrentamos batalhas, discriminação. Fala-se tanto aí fora de discriminação, mas ninguém fala do cristão, daquele que serve a Cristo. Engraçado, como se a gente não fosse discriminado toda hora. Até por familiares nós somos discriminados. Os crentes, os malucos, os fanáticos. Até pelos nossos familiares. Alguns, né? O que a gente tem que fazer? Permanecer, irmãos. Não se omitir, não se esconder. Não ter medo de obedecer a Cristo. Uma hora todos esses vão se voltar para a gente e vão entender a nossa fé. Amém, pessoal? Então, se você tem oportunidade de orar, ore. Tem oportunidade de pregar, pregue. Tem oportunidade de falar, fale. Ah, mas ele vai ficar chateado. Que fique. Mas depois vai entender. Deus não vai te deixar na mão. Em algum momento, essa pessoa vai compreender. Ela vai entender. Amém, Jesus? E você então vai provar dessa bênção de Deus. Quem andava com Jesus aprendeu isso. Aprendeu que não valia a pena se omitir. Vamos lá. Atos capítulo 3. Esse aqui aprendeu a não se omitir, a não se esconder. Ele fez isso, tá? Ele negou Jesus 3 vezes. Quem negou Jesus 3 vezes? Pedro. Pedro se omitiu então. Se escondeu. Não conheço esse homem não. Não conheço esse homem não. Não conheço esse homem não. Aí chora e se arrepende. Aí depois ele para de fazer isso. Ele aprendeu a não se omitir.
Atos capítulo 3, versículo 1 até o 7, vou ler rápido. Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona. E era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Ele, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata e nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão, o levantou, e logo seus pés e tornozelos se... Pedro viu a maravilha ou não viu? Diante dos olhos dele. Pedro, um homem normal como nós agora, está curando um aleijado de nascença, fazendo exatamente o que Jesus fazia. Se ele fica com vergonha e com medo, se ele se omite na fé dele, aquele homem continuaria aleijado, pedindo esmola na frente da igreja. Talvez até ele pegasse uma moedinha qualquer que tivesse, ou então dissesse: ó, não tenho nada para te dar, vou entrar para a igreja agora, e você fica aí e peça para o próximo. E ele não fez uma... Quantas pessoas entraram na igreja e não oraram por aquele homem? O Pedro não se omitiu. Ele aprendeu com aquela lição de negar Jesus 3 vezes, se omitir a fé dele lá, com medo de ser perseguido, como Jesus estava sendo perseguido. Quando alguém falou para ele: você andava com ele? Eu não. Não, você estava com ele sim. Não, eu nunca conheci esse homem. Não, você era discípulo dele. Não, eu não sou nada. Aí começou a chorar, percebeu a besteira que fez, se escondeu, se omitiu. Você que quer ser igual aos outros aí, você jovem que quer ser igual aos seus amigos, suas amigas, quer se vestir igual, quer falar igual, quer ser esperto igual, quer ser malandro igual, aí esquece que é de Jesus. No domingo vai para o grupo jovem, no sábado vai para o grupo jovem, mas durante a semana faz a mesma coisa que os jovens do mundo faz. Você está perdendo a bênção, você está jogando sua vida fora. A sua fé que devia funcionar para abençoar seus amigos não vai funcionar. Você não vai ver as maravilhas de Deus. Você mãe, você pai, que tem medo de falar com os filhos. Avô e vó, que tem medo de falar com os netos. Mas eu não quero magoá-los. Não quer magoá-los, mas vai perdê-los. Vai perdê-los se continuar assim, se omitindo na fé. Você esposa, você marido, se eu falar ele vai ficar aborrecido. Vai ficar aborrecido, mas uma hora ele vai entender que você quer o bem dele. Você não está falando isso porque você quer o mal, você quer o bem. Uma hora ele vai entender, uma hora ela vai entender. Mas se você se omite, com medo da reação, com medo da perseguição, com medo da discriminação, com medo do que vão falar de você, tem medo de falar de Jesus, está se omitindo de orar pelas pessoas, está com medo de impor as mãos sobre a vida das pessoas, nós precisamos ter essa fé mais ousada. Entende? Estamos falando de um homem que negou Jesus 3 vezes. Mas que agora, que Jesus já subiu, e eles já estão cheios do Espírito Santo, já receberam o Espírito Santo, agora o Pedro foi e não se omitiu. E tem outra, se for olhar mais à frente, você vai ver o que ele faz, ó, no versículo 8. E saltando ele, pôs-se em pé e andou. E entrou com quem? Com Pedro e João. Entrou com eles. Aonde? No templo. Andando e saltando e louvando. Por causa disso, Pedro e João foram interrogados. Tiveram que prestar conta. O que aconteceu? Hoje é sábado, dia de vir à igreja. Igualzinho Jesus, irmãos. Pedro viu as maravilhas porque Pedro não se omitiu. Entende isso? E eu não estou falando de quem recebe, eu estou falando de quem está dando, não de quem está recebendo. Jesus entrou naquela igreja e deu àquele homem da mão mirrada o milagre, as maravilhas de Deus. Deus usou. Agora Pedro deu para esse homem essa maravilha. Pedro viu as maravilhas, Jesus via, Pedro viu, João viu, tantos outros viram, porque não se omitiram. Nem o medo da morte eles tinham. Nem da morte. Eles se colocavam numa posição que poderiam até morrer por fazer aquilo, mas faziam. Mesmo assim faziam. E a gente está se omitindo na nossa fé porque está com medo de magoar o netinho, porque está com medo de magoar a minha filhinha amada. Não, nós podemos omitir.
nos omitir na fé? Amém, irmãos? Quer ver as maravilhas? Quer que Deus use você com maravilhas? Comece a usar essa fé. Não tenha medo. Não tenha medo, irmãos. Você precisa fazer com que a obra de Deus alcance essas pessoas, principalmente seus familiares. Deu para entender, sim ou não? Senão daqui a pouco você, mãe, está vendo seu filho, sua filha se perdendo, criado dentro da igreja, mas que agora, com uma certa idade, está mandando na própria vida. E você está se omitindo com medo de magoar. E ai de um líder da igreja se magoar. Você sabe que eu já vi mãe e pai tirar filho de grupo jovem, porque o filho, a filha fica reclamando de liderança? De vez de apoiar, não. Essa liderança não sabe. Mas para os outros jovens serve. Só para o seu filho e para a sua filha que não serve. Não para pensar. Não tem nada errado com a liderança, não tem errado com o filho, com a filha. E a pessoa, ela quer que tudo seja moldado para agradar só aquele filho, só aquela filha, e aceita aquele argumento. Não. Eu estou falando de jovem, até porque tivemos um retiro recentemente, e porque isso acontece muito com jovens, né? Mas adultos também funcionam assim. Quando as pessoas saem da igreja, porque o pastor falou sério. Quantas vezes eu atendi uma esposa reclamando do marido? Com razão. Aí eu falo assim, mas e a senhora? Eu que não fiz nada. Já bota a mão até na cintura assim. Fiz nada. Como assim não fez nada? Num casamento sempre tem os dois lados. A senhora também precisa melhorar. Tá bom, pastor, pode falar. Já muda até a feição, já muda o jeito de falar, já fica chateado, você vê que a pessoa está chateada. Aí o pastor fala, ela já sai pisando, cuspindo marimbondo já. Nunca mais volta nessa igreja. A gente vem reclamar e falar do marido, e a culpa é minha agora, a culpa é minha agora, a culpa é minha agora. Não é que a culpa é sua, mas todo mundo pode melhorar um pouco. Todo mundo pode mudar, todo mundo tem algo para mudar. Amém, pessoal? Só que a pessoa não quer ouvir. Mas eu tenho que falar. Eu tenho obrigação de falar. A pessoa depois não vai poder reclamar. Eu não vou me omitir. Se eu quero ver as maravilhas de Deus na minha vida, eu preciso ser. Eu não posso ser omisso, eu tenho que falar a verdade. Quem fala a verdade manifesta a justiça. Amém? Então o Pedro manifestou a justiça, sim ou não? Fez. O Pedro foi lá. Atos 19. Vamos ver outro apóstolo agora em ação. Está dando para entender? Sim. É forte ou não é? Poxa, Deus colocou isso muito forte no meu coração. Eu não posso me omitir. Eu tenho que viver uma vida normal. Sorrir, tratar as pessoas normalmente, com carinho, não importa a religião de ninguém, importa que eu trate a pessoa com educação, com amor, com carinho, mas não tem que me omitir também. Não tem que ficar agradando, não, tudo bem, eu vou acender vela junto com você. Não, aí não. Eu te amo, estou te tratando super bem, mas essa religião é sua, esse costume é seu, eu estou fora disso aí porque eu não creio desse jeito. Deus te abençoe, tá bom? Fica no seu ritual que eu vou embora. Vou ler a Bíblia, que é a melhor coisa que eu faço. Quer dizer, eu tenho que tratar todo mundo super bem, com super educação, muito amor, mas eu não tenho que fazer para poder manter aquela pessoa perto e aquela amizade. Eu tenho que me impor. Eu não posso ter uma fé omissa. Amém, Jesus? Não posso, irmão, senão... vou te falar uma coisa séria. Eu já vi filho e filha cristão, convertido, evangélico, batizado, mas para não desagradar a mãe que já está no final da vida, vovozinha já, a pessoa ela aceita aquilo ali e não fala para a mãe que aquele caminho não é um caminho legal. Aí você vai falar com a pessoa fala assim, não, mas eu não vou desagradar minha mãe no final da vida, pastor. Não é questão de agradar ou desagradar, é questão de vida eterna. Você está colocando em risco a salvação da sua mãe por pura emoção. Por pura emoção. Está deixando a emoção falar mais alto que a fé. E não é para ser grosseiro, é para ser carinhoso. Mas falar, mãe, isso não funciona, mãe.
Deixa eu falar do plano da salvação. Deixa eu contar uma história aqui. É assim, vai com amor, pede sabedoria, mas fala. Ora. Você está colocando em risco a salvação da mãe que você tanto ama. Ah, mas morreu alegre. Mas morreu alegre? Mas você não quer ver ela na eternidade? Quer dizer que morreu alegre e não importa para onde ela vai? Ou você não acredita na eternidade? Você não acredita que existe céu e inferno? Está igual todo mundo lá fora, um monte de gente lá fora que não acredita mais nisso. Um monte de gente agora não acredita mais no diabo, não acredita mais em céu, não acredita mais em inferno. E, meu irmão, é tudo que o diabo quer. Entende? Sim ou não? Minha esposa contou uma história que ela viu lá no retiro. De um homem que estava em cima do muro. De um lado tinha o céu, os anjos do Senhor, para que ele pudesse escolher e ir para lá. Ele está em cima do muro. Do outro lado tem Satanás com seus demônios, seus anjos caídos. E ele está em cima do muro. E ele está decidindo. E do lado do céu, onde tinha os anjos do Senhor, ficou todo mundo falando: filho, vem para cá. Rapaz, seu lugar é do lado de cá. Vem para o céu, vem para a gente, vem ficar com a gente. Mas o rapaz achou estranho que lá do outro lado, do lado de Satanás, onde estava o inferno, Satanás e seus anjos, ninguém falava nada, eles estavam lá normal. Normal lá. E não chamavam ele, não fazia nada, e ele ficou em cima do muro intrigado com aquilo, sabe? Ele ficou, está acontecendo? Do lado do céu está todo mundo me cortejando, me convidando, me exortando, me chamando, e desse lado de cá ninguém nem liga. Nem liga, está todo mundo normal do lado de cá, do lado do inferno, parece que eles não me querem. Então, aí antes dele optar, ele escolheu um lado, ele está em cima do muro, antes dele escolher um lado, ele virou para Satanás e falou assim: eu não estou entendendo vocês, porque o Senhor e os seus anjos estão me chamando para lá, ó. E vocês estão aí normal, parece que nada está acontecendo. Aí diz que Satanás olhou para ele e falou assim: rapaz, a partir do momento que você ficou em cima do muro, você já é nosso, por que eu vou me preocupar? E encerrou o assunto. Eu gostei demais com a história que ela contou a história para os jovens lá. É verdade. Eu não sei se eu vou para a igreja, não sei se eu não vou. O que eu faço? Ah, domingo, praia, a galera me convidou para ir para a praia, e vai ter um show no Maracanã de uma cantora seminua que só conta um monte de besteira, mas todo mundo gosta dela, é apaixonado por ela, eu acho que eu vou. É, porque eu também sou jovem, eu também sou um homem, também sou mulher, tem que aproveitar a vida está aí, tem que se viver. E Deus entende. Ixi, depois que inventaram essa frase, Deus entende. O que tem de crente falando essa frase aí, fazendo um monte de besteira. Entende? Se você está em cima do muro, já é dele, já é do bicho, já é do capiroto. Porque não tem como ficar em cima do muro e ser de Jesus. Com Jesus é sim, sim e não, não. Amém, irmãos? Atos 19, versículo 8. Que diz o versículo 8 aqui, ó. E entrando na sinagoga, falou ousadamente por espaço de 3 meses, disputando e persuadindo-os acerca do quê? O Paulo está em Éfeso, uma cidade muito cheia de deuses, vários deuses. Em Éfeso, quando Paulo entra em Éfeso, ele vê vários lugares assim, Deus tal, Deus tal, Deus tal, Deus tal, Deus tal, Deus tal, e tinha um espaço que estava escrito assim, separado para um Deus desconhecido. E o Deus tal, Deus tal, Deus a tal, Deus a tal, Deus a tal, Deus a tal. E o Paulo falou: eu tenho que pregar aqui, eu tenho que pregar sobre esse Deus que eles não conhecem. Tinha um espaço lá escrito para o Deus o Deus desconhecido, um Deus que ninguém conhece. E ele falou: esse é o meu Deus que ninguém conhece? Não, eu tenho que falar nessa cidade sobre o meu Deus. E ele fica 3 meses indo para a sinagoga, falando desse Deus que eles não conheciam. Ele faz um rebuliço em Éfeso. O Paulo se omitiu? Não.
foi preso muitas vezes, chicoteado muitas vezes, apedrejado algumas vezes, passou fome por causa disso, dormiu a relento por causa disso, dormiu no tempo por causa disso, mas o Paulo se omitiu? Não, ele foi lá e falou. Quer ver as maravilhas de Deus? Pare de ser um crente omisso. Pare de se esconder. Comece a falar. E não precisa ser grosso, não precisa ser grossa. É com amor que a gente faz isso. Pare de negar a oração para as pessoas, com medo do que vão dizer. Se Deus mandou você orar, ore. Jesus falou, eu vim para fazer a vontade do meu Pai. Quer falar, fala. Quer me crucificar, crucifica. Quer meter prego nas mãos e pés, coloca. Mas Deus mandou fazer, eu vou fazer. E ele fazia. As maravilhas seguiam Jesus. As maravilhas seguiam Pedro. E as maravilhas seguiam o Paulo. Por quê? Porque o Paulo também não se omitia. Olha, no mesmo capítulo, versículo 11 e 12. Vê o que está escrito no 11 e 12 aí. Mesmo capítulo. E Deus pelas mãos de Paulo fazia... Vou repetir. E Deus pelas mãos de... Você pode colocar seu nome aí, irmão. E Deus pelas mãos do Ednilson fazia maravilhas em Bangu. Ó. Já pensou? Que coisa linda. Você pode botar seu nome. É só parar de se omitir. Não omita a sua fé. Aquilo que Deus mandou, faça. E as maravilhas vão alcançar a gente. Alcançaram eles, vão alcançar a gente também. Amém, pessoal? Está dando para entender? E Deus fazia maravilhas extraordinárias pelas mãos de Paulo. De sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos. E as enfermidades fugiam deles. Olha aí, quando você bota o manto aqui para consagrar... Daqui a pouco vai vir alguém na mídia falar assim, já começou a heresia. Isso é omisso, gente com fé omissa, que não quer usar a fé e não aceita que os outros usem. Já vai aparecer alguém na mídia, já começou a heresia, manto agora, vai tocar no manto e vai ser curado. Pensa até que é Jesus. Não, pelo amor de Deus, irmão. Abre o teu olho, tá? Abre o teu olho. Mandaram para mim um videozinho de uma musiquinha que está aí, estourando, todo mundo vendo, que fala contra dízimo, contra oferta, que não sei o quê, que os pastores não sei o quê. Meu Deus do céu, irmão. Sai desse negócio. Olha para a Bíblia. A pessoa não quer olhar para a Bíblia, quer servir a Deus. Quer fazer até música para Deus sem olhar para a Bíblia. E você cai nessa. Não caia nessa não, irmão. Amém, Jesus? O Paulo tirava lenço e avental e enviava para as pessoas. E a Bíblia está dizendo que as enfermidades fugiam deles e os espíritos malignos saíam. Até os espíritos malignos. Imagina uma pessoa endemoniada. Você sabe imitar uma pessoa endemoniada, irmão? Não sabe? Poxa, que pena. Se ele soubesse imitar, eu ia fazer para você ver o que acontecia. Porque a pessoa vinha endemoniada e quando tocava no lenço do Paulo... O negócio saía. E a pessoa voltava ao normal, irmãos. É uma maravilha de Deus, é ou não é? Por que o Paulo conseguiu essa maravilha? Porque ele não se omitiu lá em Éfeso. Ele chegou em Éfeso e tinha um monte de gente pregando um monte de filosofia. E um monte de outros rituais e outros deuses. Até feitiçaria tinha lá. Mas ele não se omitiu, ele falava, eu vim aqui falar de um Deus desconhecido, o Deus que está lá, vocês têm um espaço separado para esse Deus, mas eu conheço esse Deus que para vocês é desconhecido, e eu vou falar desse Deus para vocês. E por 3 meses ele falou, e aí Deus usou com tantas maravilhas o Paulo, que até lenço e avental do Paulo curava. Irmãos, se você não se omitir na fé, é muito mais fácil ficar atrás de uma internet, atrás de um YouTube, atrás de sei lá mais do que, e para sair disparando, falando mal de todo mundo, do que assumir a fé. Não, a Bíblia diz isso, então é isso que vai acontecer comigo. A Bíblia fala assim, é assim que eu vou fazer então. Aí, para não assumir isso, é muito mais fácil falar mal de quem assumiu isso. Assuma a sua fé, não se omita na sua fé e você vai ver se Deus não vai te usar com maravilhas. O Paulo fez maravilhas, o Pedro fez maravilhas, do jeito que Jesus fazia. Por quê? Porque eles não se omitiam, estavam dispostos a tudo, mas não tinham omissão na vida deles. Quer ver mais um? Mais 3, na verdade. Daniel capítulo 3. Aqui tem 3 amigos que não omitiram a fé.
e colocar a vida em risco, hein? Colocar a vida em risco, mas não omitiram a fé. Isso aqui é muito sério, muito sério. Versículos 16, 17 e 18. Foi dada uma lei que, diante de alguns, como é que eu vou dizer? Alguns sons, né? De aparelhos, né? Aparelhos, como é que chama esse negócio? Aparelhos musicais? Não, instrumentos. Aos sons de alguns instrumentos, as pessoas tinham que se prostrar, se ajoelhar. E esses 3 não fizeram isso. Eles eram queridos do rei. O rei mandou chamar e deu mais uma oportunidade para eles, porque o rei não queria. Por quê? Porque a lei que foi feita, quem não se prostrasse diante da imagem do rei, de acordo com os instrumentos tocando naquele dia, iriam ser jogados numa fornalha, pegando fogo para morrer queimado. O rei conhecia os 3 eram bem queridos do rei, então ele chama os 3 perto dele, os amigos. Vem cá, chama os 3 lá. Olha, eu fiz essa lei, mas não é para queimar vocês. É só os rebeldes. Vocês não são rebeldes, vocês são do meu reinado. Eu amo vocês. Eu vou tocar de novo, vou dar a segunda chance para vocês. Eu vou tocar de novo, aí vocês se prostram, aí eu não vou precisar jogar vocês na fornalha, eu não quero matar vocês. O rei. A resposta deles, 16, 17 e 18. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego, e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre este assunto. Já deram uma tramontina nele. Né? Lá na raiz. Não necessitamos de te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se ele não nos livrar, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses e nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Você sabe da história. O rei mandou aumentar 7 vezes mais o fogo. Pegou uns guardas lá e falou: joga os 3 amarrados lá. Amarraram os 3, pegaram os 3 e levaram amarrado. A Bíblia fala que foi tão intenso o fogo, que quando eles jogaram, os que jogaram morreram. Os que jogaram morreram. Mas aí, passado alguns minutos, o rei não viu nenhuma gritaria, não sentiu nenhum cheiro de queimado, e foi lá olhar e falou assim: nós não jogamos 3 lá na fornalha? Sim, ó rei. Por que tem 4? E o 4 é semelhante ao filho do homem. Amém? A Bíblia diz que nem um fio de cabelo dos 3. Agora imagine se eles se amedrontam e se omitem. Eles se omitiram? Não vamos nos prostrar. Que coisa, isso aconteceu com Daniel também, lá na cova dos leões, a mesma coisa. Diga graças a Deus. Vamos encerrar, irmão, já demorei demais. Hebreus capítulo 4, versículo 16. Quem é que está lá dentro, irmão? Lá dentro, quem é? Você mesmo? Ah, tá por aí? Você está ficando esperto, hein, cara? Por isso que você não imitou uma pessoa endemoniada. Tá certo, gostei. Não sabe nem imitar, glória a Deus por isso. Sabe nem imitar, que bom, né? Coloca a Nova Bíblia Viva aí na tela, Nova Bíblia Viva. Eu vou falar a minha versão, mas eu quero também ler a Nova Bíblia Viva. Hebreus, é final da Bíblia, né? Capítulo 4, versículo 16. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos o quê? Então, se eu não sou omisso, se eu sou confiante para entrar na presença de Deus e usar o poder de Deus,
a Bíblia diz que no tempo que eu tenho necessidade, Ele vem me socorrer. Entendeu? Entendeu como é que dá para ligar isso com tudo que a gente já falou aqui? Quem quer ver as maravilhas de Deus não pode se omitir, não pode se esconder atrás de nada. Eu sou de Deus e acabou. Quer ser meu amigo? Glória a Deus. Quer ser minha amiga? Glória a Deus. Não quer? Perdeu uma amiga, fazer o quê? Eu que não vou largar o meu Deus e começar a fazer o que você faz só para te agradar. Eu que não vou fazer isso. Eu que não vou fazer só para te agradar. Antes de te agradar, eu tenho que agradar meu Senhor primeiro. É disso que ele está falando. Ué, cadê a Nova Bíblia Viva? Está aí? Olha o que diz a Nova Bíblia Viva. Olha aí, ó. Portanto, vamos ousadamente até o próprio trono de Deus e permaneçamos lá para recebermos a sua misericórdia e acharmos a sua graça para nos ajudar em tempos de... Opa! Então, se eu não sou uma pessoa que tem uma fé omissa, no tempo da necessidade eu recebo ajuda. Se eu sou ousado para não me esconder, se eu sou ousado para não omitir a minha fé, se eu sou ousado para dizer o que eu tenho que dizer, orar na hora que eu tenho que orar, fazer o que eu tenho que fazer, na hora que eu tiver necessidade, o Senhor vai suprir minha necessidade. Se você já aceitou Jesus, você pode mudar a sua história completamente. Se você já aceitou Jesus, Jesus pode mudar a sua história completamente. É só não brincar com Ele. E não se omitir, não ter vergonha. Eu fui na igreja, aceitei Jesus e acabou. Pega tudo que tem cerveja na geladeira, joga fora. Pega tudo que tem cigarro dentro, joga fora. Eu já contei. Quando eu queimei a minha roupa do Flamengo, quando eu me converti, eu tinha uma camisa da raça rubro-negra, a torcida organizada, oficial. Um domingo de Santa Ceia, caiu no mesmo dia da final de um estadual, Flamengo e Vasco. Eu falei, vou assistir o jogo. Depois eu vou participar desse culto de domingo. Não vou sair de casa, não. Vou ficar ali concentrado. Olha como é que eu era, hein, com esse time. É como se fosse jogador, concentrado, igual jogadores. Assisti, o Flamengo foi campeão. E eu não fui para a igreja e perdi a Santa Ceia. A única vez que eu perdi a Santa Ceia na igreja foi essa. Logo no início da minha caminhada. Aquilo me fez um mal depois, sabe? Depois que passou aquele êxtase do campeonato, de ser campeão, aquela farra, aquela gritaria, depois que passou aquilo tudo, até a depressão quis voltar. Como que eu me senti mal, irmãos? Aí eu falei com Deus, falei, Deus, nunca mais, por ninguém, eu vou perder uma Santa Ceia. Por ninguém, quanto mais para um bando de jogador, para um time. Nunca mais. E foi assim, tá? De manhã, eu falei com Deus, falei, inclusive, Senhor, eu vou fazer isso aqui. Eu tinha um short oficial e uma camisa oficial. Um uniforme todo, eu tinha um meião também, oficial. Peguei a camisa da raça, fui para o canto da casa. Enquanto a camisa pegava fogo, eu ia repreendendo todo o demônio de idolatria. E amarrando todo o mal. Minha mãe sentiu o cheiro. Minha mãe morava atrás. Correu e falou assim, o que você está fazendo, rapaz? Você está doido? Minha mãe não era convertida. Falei, não, mãe. Pelo amor de Deus. Deixa eu fazer isso aqui, porque eu já era casado. Morava na frente com a minha esposa e meus filhos. Ela atrás. Ela quis tirar. Eu falei, não vai tirar não. Vai tirar não. Aí terminei de queimar. Aí quando eu virei para pegar o short, ela já tinha levado o short. Minha mãe era demais. Minha mãe era espertona, irmãos. Minha mãe era espertona. Fui pegar o short, você não vai queimar. Vou dar para o meu sobrinho, vou dar para o meu neto. Neto, sei lá, outro filho, não sei. Ela foi dar para alguém. O neto você não deixou, levou para dentro da casa dela, onde ela
morava lá atrás, e trancou lá e não deixou eu queimar. Não queimei o short por causa disso, mas também nunca mais vi esse short. Eu tenho camisa do Flamengo, tá? Eu jogo bola, eu vejo futebol, não tem problema nenhum com isso aí. Mas aquele momento era o meu momento de mostrar para mim mesmo que aquilo não me dominava mais. E aquilo foi um ato de fé que eu fiz. O que eu estava fazendo? Nunca mais vou omitir a minha fé. Nunca mais vou me esconder atrás de sentimento e de emoção. Eu sou de Deus e acabou. E aí por isso que eu queimei aquela camisa. Estou dizendo que você tem que queimar a camisa do... Apesar que tem alguns times aí que é melhor queimar mesmo. Mas não estou dizendo que você tem que fazer isso. Não, me deixa quieto. É só brincadeira para te contrair um pouquinho. Tá bom? O que eu quero dizer é: não omita a sua fé. Você quer ver as maravilhas? Olha o que Deus está falando nessa versão, irmãos. Volta lá no início. Olha, presta atenção nisso aqui. Volta. Isso. Ei, vai para onde, filha? Calma. Portanto, vamos ousadamente, não é para se esconder então, né? Com ousadia, até o próprio trono de Deus. Olha o que Deus está mandando a gente fazer, irmãos. Aí vem esse sei lá o que vai para a mídia falar mal do evangelho, mal da igreja, mal de pastor, mal da ato de fé, que tocar no manto, que não sei o que ele... Meu Deus do céu, não tem mais o que fazer não, vai fazer outra coisa. Olha aqui, portanto, vamos ousadamente até o próprio dom de Deus e permaneçamos lá para recebermos a sua misericórdia e acharmos a sua graça para nos ajudar em tempos de necessidade. Não seja omisso, não se esconda. Sua fé é para ser mostrada. Você deve orar pelas pessoas, deve se apresentar. O vizinho está doente, você vai lá e se apresenta. Oi, vizinho, Deus mandou aqui, eu posso fazer uma oração pelo senhor? Você sabe que eu sou de outra religião. Não tem nada a ver, é a minha fé. Eu queria te ajudar com uma oração, já que eu não posso fazer outra coisa. Não sou médico, não sou nada, né? Se precisar do meu carro para te levar no médico, eu te levo, se você precisar. Se você vê que o vizinho não tem, né? E você tem, o que custa te oferecer para levar no hospital também? Mas primeiro eu quero fazer uma oração pelo Senhor. Não se omita. Pediu você para vir, vamos lá no hospital comigo, minha mãe está doente, você pode orar, você não é da igreja? Sou. Vamos lá orar. Ah, não, mas eu não, eu sou da igreja, mas não oro assim não. Poxa vida, irmão, você está perdendo as maravilhas de Deus na sua vida. Não se omita. Amém? Vamos orar pela nossa família? Com fé, com essa fé? Fique de pé então, vamos entrar com ousadia no trono da graça. No próprio trono de Deus. Eu gostei desse texto, irmão, dessa nova Bíblia Viva de Portugal. No próprio trono de Deus. E permaneçamos lá até recebermos a sua misericórdia e acharmos a sua graça para nos ajudar em tempos de necessidade. Então eu tenho a graça, tenho a misericórdia, na hora da necessidade elas vêm e me ajudam. Que coisa tremenda, que coisa maravilhosa.